transmitir a informação pedida de modo sempre diferente daquilo que eu tinha em mente. Isto é patente sobretudo nas primeiras comunicações, em que foram dadas as respostas, cresço lentamente, muito e quer com as palavras completamente fora do meu pensamento e que grandemente me surpreenderam. Pags 162 a 167. O reverendo Tweedale faz ressaltar o valor teórico das respostas transmitidas pela personalidade espiritual comunicante, que procura excluir, e o consegue de modo definitivo, a hipótese da telepatia entre vivos, no caso em apreço. Completarei estes comentários chamando por minha vez a atenção para o grande valor, no mesmo sentido, do primeiro incidente alucinatório verídico ocorrido com a senhora Tweedale, quando se achava diante do espelho, no quarto em que, 18 dias antes, falecera sua sogra, porque o valor teórico dessa visão consiste, em primeiro lugar, na circunstância de ser ela sob qualquer aspecto inexplicável pela telepatia, ao passo que mostra claramente o intuito da personalidade comunicante de promover os meios que de êxito pudessem coroar a experiência imaginada pelo reverendo Tweedale, e, se tal iniciativa parte dessa entidade, a interpretação espírita dos fatos se torna indiscutível. Pense-se, além disso, que, provocando na médium a visão de um objeto análogo mas não idêntico àquele que devia servir de base à experiência, a personalidade comunicante não demonstrou apenas conhecer o fato, senão que ensaiava método engenhoso, de iniciativa própria, para varrer do espírito do experimentador toda e qualquer dúvida sobre a eterna objeção da telepatia entre vivos, quando em comunicação com os mortos. A personalidade comunicante, pois, conhecendo bem, de quando aqui vivia, o abuso exagerado que se faz dessa hipótese, tentou depois da morte um sistema de provas, por analogia, destinado a neutralizar os efeitos daquele abuso. Esses novos sistemas de provas imaginados pelas personalidades espirituais comunicantes, já disse tão eloquentes, não podem, repito, deixar de conduzir-nos rapidamente ao fim desejado, eliminando as divergências e trazendo, no meio metapsíquico, a conciliação de todas as hipóteses legítimas, que agora, muito ao contrário, manejadas às tontas em campos opostos, de entrechocam, perturbando a marcha e retardando o triunfo da verdade, quando as hipóteses admitidas pelos dois partidos antagônicos são igualmente legítimas, igualmente verdadeiras e perfeitamente conciliáveis. Apenas para que de fato se completem e se expliquem mutuamente, mister se faz a aceitação inicial da existência e da sobrevivência da alma. 14. Respostas a algumas objeções de ordem geral. Tenho a convicção, aliás muito sincera, de haver-me cabalmente desobrigado da tarefa que me impus ao dar início a este trabalho. Penso haver demonstrado de modo claro e decisivo a insuficiência e inconsistência das hipóteses naturais sustentadas por Sudre, bem como a inanidade sofística dos argumentos que reúnem em defesa da sua tese. Não é, pois, intenção minha prosseguir refutando objeções de menor importância, não só pelo motivo exposto, senão também por ser empresa materialmente impossível, dada a profusão com que brotam de cada página. Julgo antes de maior proveito e oportunidade responder a algumas objeções de ordem geral, que os representantes da ciência oficial, tanto como Sudre, são unânimes em atirar contra os que defendem a hipótese espírita. Como se trate de objeções teoricamente importantes e partilhadas por grande número de pessoas, este trabalho, que visa não a um autor, mas as suas ideias, deixaria de atingir praticamente o fim que o inspirou, se delas eu não me ocupasse. Devo começar por aquela que de tão grande eficácia se reveste aos olhos dos homens de ciência e dos profanos para diminuir o valor dos argumentos em que se firmam os defensores da hipótese espírita, ainda quando dentro dos rigorosos princípios da lógica e combatidos por teorias gratuitas e fantasistas. Essa objeção consiste em afirmar que os espíritos não passam de uma aglomeração de místicos, que pretendem fundar uma religião baseada nos fenômenos metapsíquicos, não podendo, portanto, seus argumentos prevalecer no meio científico. Concebida em termos tão vagos quão impertinentes, esta objeção nos chega de tantos lados e sob tantas formas, que dispensa qualquer exemplo. Todavia, não devo ocultar que entre os que assim pensam está o professor Charles Richet, a quem sinceramente venero e admiro. No Journal of the American for SPR, de setembro de 1923, pág. 400, a respeito ele escreve: sou de opinião que, se a metapsíquica não tem progredido mais, se deve isto a um defeito de método. Quiseram dela fazer uma religião cheia de ardor, em vez de uma ciência serena e modesta. E um outro biologista anglo-italiano, o Dr. William Mackenzie, dirigindo-se a mim pessoalmente, escreve que, se os espíritas querem conferir aos fenômenos metapsíquicos força de religião, deles não poderão esperar mais do que se consegue daquela, isto é, pouco para o sentimento e nada para a ciência.
Penso ser de não pequena utilidade destruir essa deplorável prevenção, filha de uma observação estranhamente parcial e superficial do movimento espírita encarado em seu conjunto. Se é verdade que o espiritismo seja tomado num sentido religioso por uma multidão, aliás muito respeitável, de alma simples, não quer dizer isso que ele seja religioso, mas tão somente que as conclusões rigorosamente experimentais e, portanto, científicas, a que conduzem as investigações medianímicas, têm a virtude de reconfortar grande número de almas atormentadas pela dúvida. Mas os opositores não se deviam esquecer que, culminando sobre essa multidão, em que prevalece o sentimento, existe numerosa coorte de experimentadores exercitados nos métodos científicos, também homens de ciência, em que prevalece a fria razão, e que estes examinaram os fatos com o fim exclusivo de pela verdade procurar a verdade. Se acabaram por aderir à hipótese espírita, não quer isso dizer que se tenham tornado místicos, senão que se convenceram experimentalmente que essa hipótese era a única capaz de explicar o conjunto da fenomenologia examinada. E nada mais científico. Nem Mieres, nem Odgson, nem Slope, nem Barrett, nem a Sra. Verhal, nem Lodge, nem Zoellner, nem Duprel, nem Aksakoff, nem Butlerov, nem Flammarion, nem Lombroso, nem Broferil, nem o abaixo Senado tinham tendências místicas. Ao contrário, quase todos eram dominados por convicções positivo-materialistas. Foi a eloquência irresistível dos fatos e, sobretudo, a constatação imponente da convergência admirável de todas as provas anímicas e espiríticas para a demonstração da existência e sobrevivência da alma, que os levaram a concluir definitivamente em favor da hipótese espírita. As conclusões a que chegaram são, pois, rigorosamente científicas, tanto pelo menos como as que embevecem os seus opositores, com a diferença apenas de que estes últimos baseiam as suas induções e as suas deduções em grupos insulados e nunca sobre a sua totalidade, enquanto que aqueles se firmam e muito solidamente sobre a totalidade das manifestações medianímicas, anímicas e espíritas. Pela 100ª vez repito, pois, que a hipótese espírita é uma hipótese científica e que aqueles que a contestam dão apenas mostra de não haver ainda formado uma ideia clara sobre o problema que pretendem discutir. Para melhor prová-lo, vou responder a outra objeção do professor Richet, constante do mesmo artigo, pág. 465. Ele escreve, eles, os espíritas, não percebem que antes de aderir a uma teoria hipotética por tal forma frágil e cercada de tropeços e de ilusões, como a doutrina espírita, mister se fazia dotá-la de uma base sólida, constituída de fatos incontestáveis. Que se poderia dizer de um arquiteto que começasse a pintar delicadas figuras alegóricas na abóbada de um templo, antes de certificar-se da solidez das fundações do edifício. Por sua vez, o Dr. Mackenzie, no artigo a que ainda há pouco aludi, insiste que o espiritismo procura explicar o desconhecido pelo desconhecido. Respondendo ainda a estes dois críticos, observarei que, quando afirmo que o animismo é o necessário complemento do espiritismo e que a este fugiria a base sem aquele, sustento, precisamente, que para chegarmos à demonstração científica da hipótese espírita, indispensável se torna irmos do conhecido para o desconhecido, isto é, termos de passar pela fieira das causas e dos efeitos de ordem psicológica que gradativamente se elevam, se apuram, se sublimam, até tomar, sem solução de continuidade, contacto com as manifestações de natureza essencialmente espiritual. Trata-se, afinal, de uma sequência admiravelmente graduada de coisas conhecidas para outras menos conhecidas, mas solidamente firmadas nas que as precedem, exatamente como se requer para fazer obra rigorosamente científica. Creio não ser necessário alongar-me em detalhar esse completo encadeamento de causas e de efeitos assaz conhecido dos nossos opositores. Limitar-me-ei, portanto, a submeter-lhes, em linhas gerais, um esboço esquemático. Do lado psicofisiológico das manifestações anímicas, os defensores da hipótese espírita partem dos fenômenos de exteriorização da motricidade, telecinesia, e da sensibilidade para aqueles em que a telecinesia se entrelaça com o da passagem da matéria através da matéria, fenômeno que por sua vez se prende ao da desintegração distância, transporte e reintegração instantânea de um objeto qualquer durante a sessão. Nesse estudo os espíritas põem em ação os métodos de análise comparada, aproximando e ligando os ditos fenômenos aos da ideoplastia propriamente dita, em que a matéria somática do organismo do médium, exteriorizadas sob forma fluídica ou semifluídica, se concretiza em um membro, em uma cabeça, em uma forma organizada, com o auxílio da vontade subconsciente do médium, compreendendo nesta série todas as manifestações anímicas de uma mesma ordem, que não diferem uma da outra senão pela gradação evolutiva e que respectivamente demonstram. Primeiro, que a sensibilidade e a motricidade podem ser separadas dos sistemas nervoso e muscular. Segundo,
que a subconsciente vontade humana tem o poder de desintegrar, à distância, e de transportar e de reintegrar a matéria. Terceiro, que essa mesma vontade possui a faculdade de converter o organismo humano na substância amorfa e primitiva que o compõe, para, em seguida, empregá-la em reorganizar membros humanos, rostos e organismos também humanos, perfeitos e independentes do médium. Esse conjunto de faculdades naturalmente leva a inferir-se que o organismo humano deve resultar, por seu turno, de um produto dessas mesmas forças e faculdades exteriorizáveis, dominando a matéria inanimada, organizando a matéria somática, forças e faculdades dirigidas por uma vontade subconsciente de natureza transcendental. Em outros termos, esse conjunto leva logicamente a concluir-se que o espírito organiza o corpo e de modo nenhum o corpo organizado engendra o espírito, como afirmam os representantes da ciência oficial. Nesse sentido, a obra magistral do Dr. Gustave Gelée, De l'inconsciente ao consciente, é inteiramente consagrada à demonstração científica desta verdade básica. Escreve ele, a noção da ideoplastia imposta pelos fatos é capital, a ideia não mais é uma dependência, um produto da matéria, e a ideia, pelo contrário, que modela a matéria, transmitindo-lhe a forma e os atributos. Pag. 699. Não nos esqueçamos, portanto, de que essas primeiras conclusões, rigorosamente fundadas nos fatos, e aqui chegamos pelo método científico da ascensão gradativa do conhecido para o desconhecido, bastam, por si só, para demonstrar a existência no homem de um espírito independente da matéria, espírito que tudo indica para existir ao corpo e que lhe sobrevive à morte, e são ao mesmo tempo mais que suficientes para aniquilar de vez o postulado fundamental em que repousa a biologia moderna, segundo o qual o órgão cerebral cria a função do pensamento, quando os fatos demonstram que é o espírito, isto é, a função do pensamento que cria os órgãos. Sempre sob a relação psicofisiológica, mas de um ponto de vista diferente, os defensores da hipótese espírita partem dos fenômenos de exteriorização da sensibilidade e da motricidade para chegar gradativamente às outras manifestações aliadas da formação completa de um corpo fluídico exteriorizado, idêntico ao do sensitivo submetido à experiência, corpo fluídico provido de sensibilidade e de motricidade, mas desprovido de atributos inteligentes, pois reproduz mimeticamente todos os movimentos do sensitivo, passam em seguida nos casos espontâneos ou provocados, em que o desdobramento é ao mesmo tempo fluídico, sensorial e psíquico, bilocação, deslocando a personalidade consciente do sensitivo para o corpo fluídico, que então percebe, à distância, o seu próprio corpo somático inanimado e sem vida. Chegados a esse ponto, os defensores da hipótese espírita concluem necessariamente que no homem existe um corpo fluídico, perispírito, que representa o anel de junção entre o organismo somático e o espírito e que se pode separar do organismo somático em circunstâncias especiais de afrouxamento vital, como na síncope, no êxtase, no sono fisiológico, no sonambúlico e no hipnótico, nos casos de inalação de clorofórmio, etc. Todas essas condições de fatos, conjuntamente, levam de modo lógico a admitir-se que, se no homem existe um corpo fluídico, invólucro do espírito, que se pode afastar temporariamente do organismo somático, mesmo durante a vida terrestre, a morte não deve, então, ser mais que a definitiva separação do corpo somático do fluídico, enriquecido este do espírito. Tais são as conclusões dos defensores da hipótese espírita que, como se pode ver, rigorosamente procedem do conhecido para o desconhecido. Sob o ponto de vista puramente psíquico, os defensores da hipótese partem das experiências de transmissão do pensamento, a curta distância, e passam às que são obtidas a distâncias consideráveis, abrindo caminho às manifestações telepáticas propriamente ditas, para as quais nenhum limite pode ser marcado. Aproximam, em seguida, ligam e comparam essas manifestações demonstrativas do poder funcional do pensamento com as manifestações complementares da evolução e da espiritualização das faculdades sensoriais, a começar do fenômeno de transposição dos sentidos que, evoluindo gradativamente, se transformam nos de autoscopia e de heloscopia, em que o sensitivo percebe macroscopicamente e microscopicamente o interior do próprio corpo ou do de outrem. Esses fenômenos se elevam por sua vez até se transformarem em lucidez propriamente dita, em que o sensitivo percebe através de qualquer corpo opaco e inanimado, e abrem caminho para outros bastante mais importantes da percepção das causas e dos acontecimentos a qualquer distância do sensitivo, telestesia, fenômenos que se sublimam e se espiritualizam, enfim, até atingirem os cimos da clarividência no passado e no futuro, retrocognição e pré-cognição. Ora, é desse maravilhoso conjunto de manifestações anímicas que os defensores da hipótese espírita logicamente deduzem o que dá motivo às considerações precedentes, isto é, que tudo isto vem demonstrar que,
Nos recônditos da subconsciência humana, se encontram faculdades psicossensoriais de ordem muito elevada, que independem da lei da seleção natural que, por conseguinte, outros não podem ser senão os sentidos espirituais existentes e preformados, em estado latente nessa subconsciência humana, esperando emergir e exercer-se num meio espiritual, após a crise da morte, como no embrião existem pré-formados, no estado latente, os sentidos da vida terrestre, esperando emergir e exercer-se no meio terrestre, após a crise do nascimento. Não há quem possa deixar de compreender que as três conclusões a que chegam os defensores da hipótese espírita, de que uma é o complemento da outra, cumulativamente equivalem a uma demonstração rigorosamente experimental da existência no homem, de um espírito independente do corpo organizador e sobrevivendo à morte deste mesmo corpo, demonstração que para se tornar incontestável e definitiva só espera a quarta conclusão complementar a tirar-se dos fenômenos espíritas propriamente ditos. Tal a base indestrutível sobre a qual se apoia a hipótese espírita, sob o ponto de vista anímico, das manifestações metapsíquicas, base que edificaram os seus defensores gradativamente, recorrendo ao conhecido para explicar o menos conhecido, até atingir o desconhecido, sem qualquer solução de continuidade, justamente como prescrevem os métodos de investigação científica. Não vejo a que oportunidade de enumeração da gradação fenomênica, seguida no estudo das manifestações espíritas, propriamente ditas. Com efeito, uma vez provado que no homem existe independente do corpo um espírito que sobrevive à morte deste mesmo corpo, as conclusões a que se chega pela teoria espírita não são mais do que o corolário inevitável das premissas em foco. Para a validade de qualquer tese ou teoria, como para a solidez de qualquer construção material, tudo depende dos fundamentos, e dado-nos foi ver que os fundamentos em que se firma aquela hipótese, graças aos fenômenos anímicos, são de uma solidez a toda prova, embora os opositores se quisessem servir do animismo para demonstrar o erro das hipóteses espíritas. O professor Richetti pode, pois, sossegar. O seu apólogo do arquiteto, ainda que de grande sensatez, não tem aplicação em nosso caso. Conclusão. Chegado ao termo deste trabalho de ampla refutação de um livro excepcionalmente parcial e superlativamente sofístico, devo declarar-me plenamente convencido de, pelos fatos, haver provado que a prosopopese metagnomia, hipótese fundamental sustentada por Sudre, para por ela explicar as manifestações metapsíquicas de efeitos inteligentes, de modo algum atinge o fim que teve em vista o autor. As hipóteses complementares, por ele imaginadas para reforço daquela, apenas serviram, como tivemos ocasião de ver, para de modo eloquente mostrar os esforços desesperados em que se debate para, desta ou daquela maneira, livrar-se da invasão, para si indesejável, da hipótese espírita. Esses esforços levaram-no a formular as hipóteses complementares, que constituem concessões ao ponto de vista espírita, concessões para ele muito perigosas, por isso que me fazem transpor as fronteiras da morte, com um primeiro passo que, assim, dá no domínio espiritualista, admitindo justamente aquilo que constitui a base fundamental da tese espírita. E, de fato, a primeira hipótese complementar afirma a presença de um fantasma fluídico, ou duplo, que se separaria do corpo somático na crise da morte, para conservar uma vida independente da do seu Criador, mas apto a se unir a um outro vivo, embora por breves dias. A segunda admite a existência de memórias que sobrevivem, mas que evidentemente não são do psicológico morto, nem, também, das personalidades vivas. A situação, que a si mesmo assim criou o nosso autor, torna-se insustentável e fadada a esboroar-se como um castelo de cartas ao primeiro embate da realidade, que se apresenta nos fatos a demolirem pelos alicerces o próprio edifício. Esses fatos, com efeito, demonstram que o corpo etérico, longe de sobreviver pelo curto tempo que, por comodidade teórica, lhe concede Sudre, sobrevive e se manifesta traduzindo lúcida inteligência, um século e mais após a morte do corpo somático, e, ao invés de permanecer inerte como compete a um corpo fluídico inconsciente, precisando para recobrar consciência de unir-se a um sensitivo, o fantasma plástico mostra-se capaz de manifestar a sua inteligência a qualquer distância do lugar em que se der a sua desencarnação. A segunda hipótese, relativa à sobrevivência das memórias integrais, mas impessoais e inconscientes, nas quais o médium vai captar os esclarecimentos necessários para embrulhar o próximo, é, por sua vez, contestada pelos fatos. Estes demonstram, com efeito, que as personalidades espirituais não são personificações subconscientes, pois que sabem predispor e combinar acontecimentos, mesmo fora de qualquer ligação com o médium, entre uma sessão medianímica e outra. Daí se vê que o trabalho de Sudre,
que apresentava manifestamente o grave inconveniente de não se propor a procurar a verdade através da verdade, antes a intenção clara de a todo trânsito procurar demolir a hipótese espírita, encontrou a sorte que merecia, desmantelando-se por completo ao primeiro contacto com a eloquência demonstrativa dos fatos. E se outra é a opinião de Sudra a tal respeito, é que certamente dispõe de elementos que a justifiquem e então fácil lhe deverá ser achar uma explicação natural para todos os casos de que trata este meu trabalho, competindo-lhe refutar, uns após outros, todos os argumentos por mim apresentados em favor da sua gênese indiscutivelmente espírita. Uma explicação natural, repito, para todos os casos que eu acabo de relatar e não para alguns escolhidos a dedo e que se prestem a exercitações sofísticas. Reservo-me, aliás, o direito de sobrecarregar a sua tarefa, já disse pouco convidativa, oferecendo-lhe na ocasião oportuna algumas centenas de outros casos análogos, cuidadosamente ordenados, classificados e comentados em um volume, já em preparo. E aqui, depois de haver analisado a obra de Sudre, não me parece fora de propósito fazer algumas considerações sobre a mentalidade do autor, mentalidade que me parece merecer atentamente observada. O talento de Sudre é indiscutível, mas ele nasceu sofista. Se torna a passar ao lado da verdade e não a percebe, mexe e remexe em volta dela e, com cuidado, a evita, se com ela esbarra, por acaso, afasta-a com asco. São esses os traços característicos que distinguem o sofista de nascença do sofista ocasional. Todos os homens de ciência, todos os pensadores têm no seu passivo sofismas e paralogismos, mas ocasionalmente dentro de justa medida, é um acidente psicologicamente inevitável. Mas em Sudre sofisma é a regra talvez única a não ter exceção. Nasceu a tal ponto sofista que, quando alguém lhe aponta os sofismas, ele se cala. Cala-se porque não pode responder, mas, imperturbável, continua a fazer deles uso. É um cúmulo que demonstra claramente ser a sua mentalidade a tal ponto sofística que não lhe permite perceber a posição insustentável, direi mesmo, quase ridícula, em que o coloca essa atitude irracional. E que ele seja um sofista de nascença prova outra circunstância por outra forma inexplicável, qual a de se não preocupar de aplicar às suas pesquisas os processos científicos da análise comparada e da convergência de provas. Para combater a hipótese espírita, basta-lhe que um caso negativo qualquer lhe caia em mão e aproveita-o imediatamente para os seus fins, sem se preocupar absolutamente com os numerosos casos afirmativos que contradizem, neutralizam, anulam o incidente explorado com tão grande leviandade. E não é tudo, pois se diria que ele não compreende mesmo a necessidade, a utilidade dos métodos de pesquisas científicas indicados, visto não se preocupar com os fatos, ainda quando os conhece. Torna-se, pois, evidente que a mentalidade de René Sudre, sendo a de um sofista de nascença de mistura com a de um temperamento manifestamente apaixonado do parti pris, o torna inapto ao desempenho da tarefa de, com proveito, pesquisar as manifestações metapsíquicas. O seu talento é de outra natureza. Poderia, quem sabe, colher louros imarcessíveis se se dedicasse ao jornalismo, à literatura, ao teatro, mas, no domínio da metapsíquica, ele não conseguirá mais do que entravar o trabalho alheio, desorientar a pesquisa e retardar o advento da verdade. Fim.